Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Ansiosos aí para essa live? Gente, o cabelo hoje tá meio rebelde porque eu não tive tempo de dar uma escovadinha, tá bom? Mas o importante é que eu tenho certeza que vocês estão afim do conteúdo. E aí, gente? Sejam bem-vindos. Muito feliz aí com a presença de todo mundo. Deixa eu avisar a Pri aqui que você tá entrando. Já avisei. Gente, eu sei que eu não tive muito tempo de divulgar essa live, mas vocês viram, né? Tivemos aí o Licenciamento Plus, que foi um sucesso, né? E muita gente quis participar desse licenciamento, mas realmente a data que eu escolhi foi muito ruim. Mas depois eu vou estar explicando para vocês uma nova oportunidade, que é o curso avançado de criofrequência, tá bom? E hoje vocês vão poder entender tudo sobre a técnica de diamante e associação. Eu até separei aqui algumas perguntas que as pessoas me fazem. Por isso que eu tô aqui com o celular, e vocês vão me ver olhando para baixo, tá bom? Então, eu acho que todo mundo tá afim de melhorar os resultados, né? E nada melhor do que a Priscila Ferrari para poder falar a experiência dela, tanto com a criolipólise quanto com a criofrequência. E aí vocês sabem que ela utiliza a técnica de diamante, né? Que eu acho sensacional. Então, daqui a pouquinho ela vai entrar. Tô avisando ela aqui, tá? E, gente, o que eu mais vejo, vocês podem estar até estranhando, tá bom? Mas muitas pessoas acham que pelo fato de eu ter trago a criofrequência para o Brasil, né, e amar a criofrequência, vocês sabem que eu amo a criofrequência, ela está aqui do meu lado, amo de paixão, entendeu? Mas eu também posso gostar de outras tecnologias e admirar outras tecnologias também, tá? E aí a gente sabe que a tecnologia é muito importante. A Priscila, como eu, adora a alta tecnologia e a forma que a gente utiliza essa alta tecnologia é primordial para a gente poder alcançar excelentes resultados. Então, a técnica de diamante é uma técnica que eu gosto muito, muito mesmo. Tá? Então, eu acredito que vocês já me conheçam, tá? Meu nome é Andréia Almeida, eu trouxe a criofrequência para o Brasil e estou, através da Sublime Med, realizando vários cursos para as pessoas que não têm a tecnologia e não compraram, mas alugam a tecnologia. Então, antes não era possível vocês poderem fazer os cursos oficiais e agora é através da Sublime. A Pri já vai entrar. Estamos aguardando a Pri agora. E eu fico realmente, gente, muito triste com pessoas que acabam contraindicando uma tecnologia por falta de conhecimento. Isso é muito comum na nossa área, não é verdade? Vocês estão me escutando bem, me ouvindo bem? Coloca aqui para mim. Quem aqui já conhece a Priscila Ferrari? Coloca aí pra mim aí nos comentários, daqui a pouco ela entra. Se vocês quiserem já mandar, ela tá me ligando aqui. Oi, Pri. Deia, tudo bem? Tudo. Você vai entrar lá agora? Já tô ao vivo. Não, tá ao vivo na... Nossa, eu desliguei na cara dela, gente. Que coisa. Ela deve estar em atendimento.
Eu tô na Body Health ao vivo. Não é isso, Rayane? Eu entrei no perfil certo. Tá bom? Um beijão. Atualiza, que eu vou estar ao vivo. Já tô ao vivo já, não tô, tá tudo certinho. Já tem quase 20 pessoas aqui esperando, tá bom? Beijão. E aí, pessoal, se vocês já conhecem a técnica de diamante, vocês colocam aí nos comentários pra mim, se vocês quiserem já colocar as dúvidas, tá? A gente vai tentar responder todas. Isso, Anne. Coloca aqui pra mim. Aí ela entrou. Aí ela entrou. Fiz o curso de técnica. Ai! Tanta gente que pediu. Como é que eu aceito? Aceitou, Flor? Não. Tô aqui com a minha assistente VIP, gente. Eu tô Apesar de eu ter feito mais de 30 lives, eu ainda apanho, sabe? Ela colocou? Colocou. Esse aqui, ó. Vamos ver se alguém já mandou. Oi, E aí, Pri? tudo bem, Deia? Ô, Pri, obrigada, viu? Por você ter aceito o convite de falar da técnica de diamante associada à criofrequência. Eu acompanhei uma live sua e amei. Deixa eu ver se aqui melhora um pouquinho, porque ali tá um clarão da janela, né? Deixa eu ver se aqui fica um pouquinho melhor. Acho que aqui tá um pouquinho Tá melhor. linda, como sempre. Que bom que você está atendendo, fico feliz. Eu tô aqui na minha casa, trabalhando home office. Na verdade, eu acabo atendendo meio que sozinha, porque eu posso atender, porque faço parte lá do grupo das necessidades essenciais. Só que eu tive que parar a clínica, né, Deia? Porque minha equipe não pode funcionar, então, porque as meninas são esteticistas, infelizmente a gente tem que esperar aí. Então, eu venho, assim, atender aqueles casos dos pacientes de pós-cirúrgico, em outros casos, mas acaba que parando tudo, né? Não tem jeito. Entendi. Então, eu tô até muito fantasiada feliz de mesmo, tá? mas Ô, Pri, aproveitando para fazer as teleconsultas. Ô, Pri, essa tecnologia de criolipólise, muitas pessoas acabam achando, porque eu acabo não falando muito, né? As pessoas, elas me vêm falando só de criofrequência, que, por exemplo, eu acho que, apesar de eu estar com a Sublime agora, que é minha empresa, que é especialista, né, nos cursos e oferecem curso de todas as tecnologias que a empresa vende, inclusive da criofrequência, e basicamente 90% do meu tempo eu estou dedicada no projeto de reinventar a frequência, né? As pessoas que me acompanham sabem disso, mas eu adoro tecnologia e adoro criolipólise também, né? Eu não tenho a oportunidade de praticar tanto quanto eu gostaria, né? Por isso que as pessoas, elas pediram para a gente poder falar sobre protocolos, e quando falou de criolipólise, sempre me veio, né, na cabeça o seu nome. Não foi possível de você participar, né, da série de live com especialistas. Eu fiz com o Dr. Miguel Ávila, né, que também foi sensacional, porque ele não tem um jeito certo de combinar, ele não tem vamos dizer assim, um protocolo certinho, né? Como mesmo eu comentei com você, ele associa de diversas formas, depende muito da avaliação dele. Então, assim, foi muito interessante, as pessoas gostaram bastante, mas a técnica de diamante é o que eu começo. Então, tipo assim, se for para falar assim, quando vai utilizar a criolipólise, eu falo com as pessoas assim, gente, não pense em associar nada no mesmo dia. Começa só com a criolipólise, entendeu? Para que você vai associar no mesmo dia outras coisas se você não viu nem como que a pessoa vai ter, o que ela vai ter de resultado só com essa tecnologia? Só que o que acontece é que as pessoas chegam lá, nem fazem curso, esperam fazer a sucção, entendeu? E esperam o milagre acontecer. E eu e você sabemos que o milagre não é assim que acontece, né? E não existe milagre. A gente realmente precisa ficar perito e especialistas nas tecnologias que a gente oferece para o cliente, tá? E eu não me considero especialista em criolipólise. Tu é especialista em criolipólise, não é isso? E aí, pessoal,
a Priscila Ferrari vai compartilhar com a gente essa experiência que ela tem, não só com a criolipólise, mas também com a criofrequência, né, Pri? Você foi uma das primeiras clientes que a Body Health teve, né? Eu fiquei muito feliz, né, de fazer depois uma parceria com você, né, sobre os outros equipamentos também, que é o Wood Shape, enfim. Então, assim, para a gente começar essa live, eu queria que você contasse para as pessoas como que foi esse primeiro contato seu com as duas tecnologias e por que você trabalha com essas tecnologias na clínica. Primeiramente, eu quero te agradecer, obrigada pelo convite. Beijo para a doutora Tatiana, minha paciente linda, para o Davis que entrou aí, nos elogiou. Um grande beijo para todos os amigos que estão aí na live. A Andrea foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu pensei na possibilidade de abrir meu primeiro consultório. Bem, eu ouvi falar sobre a criofrequência muito antes de abrir minha clínica em um congresso que eu fui palestrar em Fortaleza e eu fiquei encantada. Na verdade, eu sempre trabalhei com alta tecnologia, porque eu trabalhava em uma grande clínica de dermatologia e eu tinha já esse grande conhecimento em trabalhar com radiofrequência e realmente eu acho que isso é realmente o que as pessoas se perdem um pouquinho na hora de investir em uma tecnologia. Falta um pouco de base em saber diferenciar o que uma tecnologia te oferece tão diferente da outra. E aí, quando coloca quesito radiofrequência, as pessoas colocam todas iguais. Quando eu me deparei com todas as informações que era uma radiofrequência monopolar com multipolar, quer dizer, aquilo era algo super novo no Brasil, inovação, que a gente conseguia ter toda essa potência da criofrequência que você sabe melhor do que eu. E os resultados que a gente conseguiu obter foi, gente, meu primeiro equipamento, Priscila, tá? Porque a criolipólise surgiu com o Rogério, ele foi o primeiro que investiu em uma máquina de criolipólise e eu entrei como sócia, como eu contei na live de ontem, felizmente tive um furto e aí... Então você locava, né, Pri? Eu vi você contando sua história, Isso. que o pessoal acha que é fácil. Não, gente, o Rogério comprou a primeira máquina e a gente era um dos primeiros pioneiros, até eu já trabalhava com criolipólise internacional, foi uma das primeiras clínicas a trabalhar, na outra clínica na qual eu trabalhava, já tem aí quase 10 anos que eu trabalho com a técnica, só que a criolipólise nacional, aí meu marido foi um dos pioneiros, foi um dos primeiros no Brasil a ter o equipamento. E naquela época, né, era uma coisa muito rara, o equipamento deu problema, a gente colocou dentro de um carro, enfim. O pessoal da assistência provavelmente deu a letra, eu fui assaltada, levaram a máquina embora. E aí a gente começou a alugar um equipamento, quer dizer, a gente começou no menos zero. Mas eu digo que tudo que vem de ruim, depois da dificuldade sempre tem a bonança. Depois, o próximo equipamento que a gente pensou em investir foi a criofrequência, pelos resultados, pela potência, por todo um conjunto de tecnologia na qual até hoje, para mim, ela vem sendo como carro-chefe. E é isso exatamente que a gente vai abordar nessa live. Falar um pouquinho sobre a diferença dessa tecnologia e o quanto que a gente consegue associar. E aí você pode falar melhor do que eu sobre toda a progressão, sobre a parte hoje de quem vai falar é tu. O pessoal tá falando muito. Hoje é você que vai falar. Tá mas bom? você é novidade aqui no meu... Então é o seguinte, ó, eu fiquei... Pri, você acredita que eu fiquei sabendo que a convidada tem que falar mais do que Ó, Déia, mas aí eu vou falar para muito vocês. Grande de explicar, mas estou me contendo a cada live, né? E coloquei aqui quais são as perguntas das pessoas e aí a gente vai começar a falar sobre a técnica de diamante, porque vai ficar muito mais fácil, porque criofrequência aqui. Quem já está escutando a gente da Body Health, eu acredito que já ama. Um monte de gente aqui já falou que ama a criofrequência, enfim. Mas eu vejo, como eu já comentei com você, algumas pessoas, por ter uma experiência, às vezes, negativa com a criolipólise, ou por queimadura,
ou por falta de resultado, virar e falar assim, não, eu não trabalho mais com a criolipólise, eu trabalho agora com a criofrequência, porque a criofrequência é melhor. Eu até acho muito interessante do cliente falar isso no quesito de marketing do equipamento, entendeu? Mas não é verdade, né? Cada tecnologia tem a sua indicação. E aí, É o que a gente diz, escolher ó. uma coisa ou outra, sendo que você pode aliar as duas, não é verdade? Exatamente, a gente está falando de tecnologias diferentes, que elas não se substituem, que elas se complementam e funcionam como um lindo casamento. E aí, como eu digo para todas as minhas alunas, o casamento, na verdade, ele tem a hora certa para acontecer. Não adianta a gente pegar um doidinho da balada com uma moça bem intencionada. Naquele momento, os dois têm que querer casar. Então, assim, a criolipólise era uma tecnologia que ela faz sucção e congelamento. A gente também tem a criolipólise de placa, mas o objetivo dela é fazer apoptose celular, destruição de gordura. Como é feito colateral, ela causa uma leve neocolagenase, que é a produção de colágeno. Ao contrário, a criofrequência, ela é uma radiofrequência que na verdade, ela foi... o principal objetivo é a produção de colágeno, é a neocolagenase, só que o lindo efeito colateral da criofrequência é que ela também faz apoptose. Então, por que a gente não associar essas duas tecnologias? Então, vamos lá. Priscila, em qual momento você indica a criolipólise? Em qual momento você indica a criofrequência? Priscila, qual o momento de associar? Primeiro, tá? Existem alguns casos. É o que eu sempre falo, a avaliação ela tem que ser precisa. Não adianta nada a gente chegar no hospital, se a gente não souber diagnosticar o paciente, a gente não vai dar o tratamento correto. A paciente chega com um caso de diarreia, e aí você detecta que ela tem um COVID. Dá cloroquina para a paciente, ela estava com uma diarreia, não vai resolver. Ou vice-versa, né? Então, o diagnóstico tem que ser preciso, e isso as pessoas... Por isso não estudam, não se aprimoram, não se preparam e não entendem. E a chave está na avaliação. E não entendem, na verdade, que a estética também é uma ciência, que também tem que ser estudada e que a avaliação tem que ser tão precisa para você dar um diagnóstico estético, para você dar uma conduta estética, né, doutora Silvânia linda? Então, gente, é muito importante. Então, a gente começa sempre com um método de avaliação. Eu vou contar, na verdade, alguns segredinhos de prática que eu utilizo na minha vivência clínica. A paciente, ela chega, por exemplo, uma paciente de pós-parto, ela sempre chega dizendo que ela tem uma flacidez. Nem sempre essa flacidez é uma flacidez tissular, uma flacidez de pele. Muitas vezes a paciente ela tem um acúmulo de gordura localizada na região do abdômen. E aquela gordurinha, ela faz um peso. E aí, aquele que a paciente fala, está balangando a minha barriga está balançando. A gordurinha também dá esse aspecto de flacidez. Então, não adianta nada, por exemplo, se eu tiver uma paciente, primeiro que eu utilizo alguns métodos de avaliação que são indispensáveis, adipômetro. E sem isso daqui, não tem como você exercer um excelente trabalho. Não tem como você dar excelência se você não está avaliando corretamente. Então, o exame físico é algo fundamental no seu paciente, um adipômetro. Quando eu vejo que tem uma prega acima de 2,0 aqui no adipômetro, tem que ser o mais didática possível aqui na live, tá? Quando eu acima de 2,0, eu sempre vou tentar indicar um tratamento primeiramente de gordura localizada. Não adianta nada eu trabalhar toda a parte de sustentação da minha pele se ainda tiver gordura. Eu vou lá, eu entro com uma paciente que tem uma prega grande de gordura aqui, ó, 4,5, 5,0. Posso fazer 10 sessões de criofrequência. As 10 sessões de criofrequência, por mais que ela faça apoptose, eu vou ter uma ótima compactação do meu tecido. Mas eu vou ter bastante gordurinha localizada ainda naquela região. E no final do tratamento, a paciente ela vai querer sempre saber do resultante final dela. Então, ela vai querer saber, olha, eu chego igual que a gente vai para o carro no mecânico. A gente quer que o carro funcione. A paciente ela quer chegar aqui, ela não sabe o que é flacidez, o que é estria, o que é gordura e o que é pele. Então, a gente tem que orientar sobre a nossa conduta.
Quando eu vejo que tem, então, uma prega acima de 2,0, eu sempre indico uma criolipólise. A gente vai falar exatamente daqui a pouco sobre dose de criolipólise, por que que a criolipólise pode ser tão lesiva para o paciente e que ela é realmente uma faca de dois gumes. Ela pode dar um resultado excepcional ou você pode ter um resultado catastrófico pela má aplicação. E, infelizmente, até as pessoas se depararem com isso, elas vão acabar não se aprimorando, né? Mesmo. Então, o que a gente... uma aula, e eu quero só complementar com uma coisa. Muitas vezes as pessoas, sem utilizar essa técnica, elas acabam vendo o volume e congelando um acúmulo de edema. Ou congelando um volume que é por causa do colágeno estrutural. Entendeu? Isso é uma coisa tão óbvia, mas assim, mais de 90% das pessoas não fazem isso. E eu tenho muita experiência de visitar muita clínica. Então, essa dica que você está dando aqui, ela vale assim, muito, 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 muito. Viu, gente? Porque as pessoas acabam achando que com o equipamento elas fazem tudo. Não é bem por aí. Dá para você utilizar, sim, várias tecnologias. E o segredo, gente, é realmente... Obrigada, Eli. O segredo é realmente a associação, tá? É o que a gente fala, igual com o corpo humano, o segredo para mim ter um ótimo resultado de um paciente é aquele paciente, sim, que tem uma restrição alimentar, é aquele paciente, sim, que se exercita e é aquele que faz estética. Essa tríade, ela é sucesso. Esse paciente vai ter um resultado final muito melhor do que aquele que só faz estética. Na clínica de estética funciona da mesma forma, tá? Então, voltando lá. Quando a gente pensa em gordura localizada, eu sempre... Obrigada, Eli. Eu sempre indico a criolipólise, sim, como carro-chefe, mas aí a gente sempre observa as contraindicações e elas são relevantes e são super importantes. Então, quando eu penso em algum paciente que tem qualquer tipo de alergia ao frio ou intolerância, síndrome de Raynaud, a gente descarta a possibilidade de trabalhar com criolipólise. Quando eu penso em um paciente que tem qualquer risco de ter uma trombose, que toma qualquer tipo de anticoagulante, que não pode bater a perna e ficar roxinho, com certeza eu contraindico não só a criolipólise, mas qualquer tecnologia que tenha sucção. Ou eu indico a criolipólise de placa, que depois eu posso falar lá na frente, também não é tão forte por causa da lei da compensação, mas isso a gente deixa para o final, tá? Então, assim... Aqui a gente falou sobre criolipólise, mas como o tema é técnica de diamante, eu queria que você falasse para as pessoas o que é essa técnica de diamante, como que ela surgiu, se tem comprovação científica, por que ela é mais eficiente, porque eu sei que você só utiliza a técnica de diamante, não é isso? E aí tem algumas outras regiões que você aplica diferente, que você pode estar falando também, né? E depois, se você puder, dar uma explicação de como que ela é feita. Tá, vou sim. É porque, na verdade, gente, infelizmente o Instagram não deixa mais a live gravada agora. Eu vou falar sobre tudo isso, mas eu tenho que abordar o começo, porque se eu chegar direto no ponto, vocês não vão entender. As pessoas acabam não entendendo o raciocínio. Então, às vezes, o pessoal que chega aqui na live não entende nem o que é criolipólise, não sabe a diferença e por que a gente está indicando. E a técnica de diamante, ela fala diretamente sobre dose. E é nisso que eu vou chegar nesse momentinho, assim, que eu falo bastante mesmo. Tem que... de vez em quando... Priscila! Quando eu vou ver, a live já acabou. Não, a gente termina a live, não fala. E a Priscila continua falando, é porque, na verdade, esse é um assunto que a gente pode falar 3 dias, que tem assunto com certeza para isso. Então, gente, a gente ter uma prega é muito importante. A primeira tecnologia, com certeza, para mim, que eu indico, que é carro-chefe, é com certeza a criolipólise. E aí a gente já entra no fato que a Deia, essa super professora maravilhosa aí, até me falou que é a dose, tá, gente? Infelizmente, quando a gente trabalha, por exemplo, com uma criofrequência, com uma radiofrequência, a gente coloca a dose no equipamento e uma dose até sugerida pelo fabricante.
Com a criolipólise não funciona da mesma forma. Se você colocar uma dose exacerbada, muito forte, no quesito congelamento, você pode ter os mesmos problemas que um fabricante de uma tecnologia internacional encontra. E um dos maiores problemas é a hiperplasia paradoxal, ou quando a gente congela demais, que a gente entra com os casos de queimadura, tá? Então, assim, a dose, ela é importante. Ela funciona como se fosse um medicamento. Obrigada, Flori. Se eu não der uma dose precisa, ela não funciona, é um medicamento que não teve efeito. E se eu colocar uma dose exacerbada, ele vira uma bomba. E na estética, qualquer casuística funciona exatamente da mesma maneira. Então, o que a técnica de diamante propõe? Ao invés de você colocar uma dose muito exacerbada de congelamento, você substitui por trabalhar uma área maior, e eu vou explicar para vocês tudo isso. Primeiro que todo mundo tem que entender que a criolipólise, ela faz sucção e congelamento. E essas duas técnicas já têm comprovado cientificamente, inclusive a técnica de diamante é algo que é comprovado cientificamente em estudo há mais de 8 anos, e não fui eu que fiz isso, tá? Os estudos são internacionais, porque a criolipólise pioneira, ela é americana. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Então, quando a gente fala em dose, a gente se preocupa não só com a quantidade de gelo, mas com a quantidade que a gente tem de sucção. Priscila, a sucção influencia? Sim, a sucção influencia diretamente no meu resultado. Se eu não conseguir ter uma boa sucção, se eu não conseguir ter um bom congelamento, consequentemente eu não tenho resultado. Então, vamos lá. A gente pensa, vamos falar de técnica de diamante. A gente pensa em trabalhar com o abdômen, tá? Aí eu tenho um abdômen, vou lá, faço a minha avaliação, eu vou no adipômetro e eu observo que aquela paciente, ela tem uma gordurinha, e a gordurinha no abdômen... Ai, tem uma caneta aqui, ainda bem. Vou desenhar um abdômen aqui, vou colocar um umbigo, tá? A técnica de diamante pode fazer com umbigo perfeitamente. Esse daqui é um abdômen de uma paciente. A nossa gordurinha, ela se forma primeiramente na região infraumbilical. Então, se a gente engordar um pouquinho, a primeira região que vai aparecer geneticamente, isso é regra, tá? É a região infraumbilical. A paciente engordou um pouquinho mais, ela começa a ter gordurinha na região supraumbilical. Então, isso é matéria de base. Se a paciente chegou primeiro com gordurinha na região supraumbilical, provavelmente ela já fez uma lipoaspiração aqui e a gordurinha não tem mais por onde se proliferar, porque senão é regra. Então, eu sempre tenho uma gordurinha infra e uma gordurinha supraumbilical, certo? Por regra, o meu abdômen é exatamente dessa forma. Então, eu posso ir lá, pegar uma ponteira tamanho grande, que eu chamo de tubarão, e ela suga meu abdômen inteirinho dessa forma, tá? Então, vamos pensar. Vou dar uma hipótese de uma didática que eu achei para ensinar minhas alunas, eu achei fantástico, porque dessa forma todo mundo entende. Eu pego uma tapuér desse tamanho, bem grandona, tá? Coloco uma tapuér desse tamanho, cheia de água lá no meu congelador. Eu deixo por 1 hora, que é geralmente o tempo que a gente deixa. Lembrando que a gente tem comprovado cientificamente que a criolipólise ela tem efetividade com 30 minutos. Então, se a gente trabalha... Oi, doutora Ana, linda. Se a gente trabalha com uma criolipólise de contraste, a gente pensa que esse pré-aquecimento fica por 5 minutos. Depois a gente tem que entrar no congelamento, que demora em base de pelo menos mais 5 minutos para obter uma temperatura negativa para iniciar a terapia. Então, no mínimo 30 minutos de terapia já congelada, tá bom? A gente vai lá, pega essa tapuér, volta, coloca lá no congelador e retira essa tapuér, tá bom? Eu retirei a tapuér. Quando eu coloco o dedo aqui dentro, a gente observa o quê? Isso é regra. Que aqui dentro não está bem congelado, que congelou muito bem nas bordas.
Então, vamos lá. Eu tirei, infelizmente, ó, a mesma coisa com a lasanha que ficou no micro-ondas, aquela lasanha grandona. Aqui dentro ainda tá congelado e aqui por fora descongelou. Tirei a tapuér do congelador, aqui dentro continua a água e por fora tá muito bem congelado. Pensando nisso, existe um estudo, mais de 8 anos atrás, não fui eu que bolei. Ao invés de a gente colocar uma tapuér grande, sugerimos de colocar 4 tapuérs médios no congelador. Coloca 1 horinha, tira. Quando você tira um gelinho num cubo menor, ele não faz muito melhor o gelo? A gente não consegue ter um gelo por completo? Então, pensando nisso, o que a gente sugere? Que ao invés de você colocar uma ponteira grande, que vai colocar tudo isso de gordura lá dentro, porém só vai sugar, só vai ter contato com a placa de handpiece aqui na lateral, essa grande quantidade de gordurinha vai acabar não congelando, igualzinho a tapuér, que não forma o gelinho. Ao invés disso, por que eu não coloco 4 ponteiras médias? E aí eu vou ter que saber sobrepor essas ponteiras. Quando eu coloco 4 ponteiras médias, eu potencializo o meu resultado 4 vezes mais. E eu vou falar quanto que a gente coloca essas ponteiras. Eu potencializo 4 vezes mais, Priscila, com relação ao tempo, 4 vezes maior. Eu vou explicar sobre face muscular do abdômen também. E o meu custo? 4 vezes maior também, porque você vai ter 4 vezes mais resultado, 4 vezes mais o tempo da máquina, 4 vezes mais custo, óbvio. E, consequentemente, vai ter que firmar esse tecido. Você vai ter que firmar esse tecido 4 vezes mais. Por isso que a gente vai entrar para falar da criofrequência lá na frente. Oi, meu amor. Eu quero só te falar uma coisa. Eu estou estudando muito sobre esse novo consumidor. Porque depois da pandemia, tudo vai mudar. Você está falando que o preço vai ser 4 vezes mais, mas, na verdade, para ele vai sair mais barato, porque ele pode ir menos vezes na clínica para ter um resultado mais rápido. E, gente, como que a gente está valorizando o tempo da gente agora? Não é verdade? O barato sai caro, né, Déia? Infelizmente, fui aqui. Você vai num lugar, gasta pouco e não tem resultado nenhum, e fica em vários lugares gastando pouquinho e não tem nada de resultado. Aí você vai num lugar, faz um investimento bom e tem um resultado incrível. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu fui numa dentista X, e aí fui fazer uma obturação, não ficou boa, fui em outra dentista X, porque na verdade eu tinha acabado de mudar aqui para a Zona Norte. Enfim, meu dente levou um implante. Então, o dinheiro que eu gastei, porque a obturação rompeu, machucou a raiz, eu tive um custo muito maior do que isso, tá? Então, assim, a boa técnica é precisa, não é caro. Resolve o problema do cliente. Não é verdade? Exatamente. O consumidor vai estar exigente. Pode seguir. Então, o que acontece? O que a gente começa a observar? Que a dose está ligada automaticamente também na quantidade de ponteiras que eu coloco no abdômen. Então, através dessa técnica, a gente pensa que, em vez de colocar uma ponteira grande no meu abdômen, eu posso colocar até posso até levantar aqui para mostrar para vocês. Eu posso colocar até 1, 2, 3, 4. E eu vou colocar, na verdade, a ponteira de uma forma que eu favoreça a anatomia do meu corpo. A ponteira, ela nunca vai ficar tão retinha, ela sempre vai ficar um pouquinho diagonal, tá? Então, a gente mantém o diagonalzinho mais fechadinho aqui em cima, que é o formato da costela. E ali embaixo, ó, que fica perto das cristas, ela é um pouquinho mais aberta. Por isso que o formato é o formato de diamante. É a maneira mais perfeita que a gente encontra para fazer criolipólise. E aí, infelizmente, as pessoas não sabem fazer a técnica, vão lá e dão um Google. E aí, quando você dá um Google, é um grande problema. Por quê? As pessoas ensinam dessa maneira a fazer técnica de diamante. Ó, elas vêm aqui, colocam uma ponteira aqui, sugou o lado direito. Colocam uma ponteira aqui, sugou o lado esquerdo. Quando eu solto a gordurinha, as laterais não estão bem congeladas, porque o handpiece fica aqui no meio.
Então, a máquina vem, faz isso daqui. Um grande perigo, na verdade, de eu ter uma queimadura, porque me falta pele, porque a fáscia muscular, o abdômen, ele só faz anteroversão. Então, a fáscia muscular, ela é única, diferente das outras regiões do corpo na qual a gente tem mobilidade. Então, é um crime ficar colocando 25 ponteiras no abdômen de uma paciente. A pessoa vem lá e coloca. Quando eu soltei, ele tá congeladinho exatamente onde tem a placa de handpiece. Que ótimo! Você vai pegar no adipômetro, aqui tem 1.0. A gordurinha, ela tá concentrada aqui perto do umbigo. Então, a gente coloca a gordurinha aqui, tem 3.0. Aí você colocou uma aqui, uma aqui. Quando você soltou, você congelou aqui e aqui, onde não tem gordura. No centro do abdômen, nem pegou a gordurinha. Aí a pessoa vai lá e fala, eu fiz a técnica de diamante e tal, que eu baixei no Google. Mas aí, infelizmente, não teve resultado nenhum. Mas que bom que você não queimou, né? Porque você congelou, na verdade, onde não tem gordurinha. Então, assim, o local também precisa ser preciso e a técnica precisa ser precisa. Por isso que a gente faz uma ponteira de cada vez e nós sobrepomos apenas a área que não congela. Como 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, a gente coloca uma, coloquei desse ladinho, sugou de um ladinho, sugou do outro. Quando eu soltei, congelou exatamente aqui. Depois eu coloco outra, ela faz a sucção e a gente emenda um congeladinho no outro certinho, mas isso infelizmente é parte prática, não tem como demonstrar. Mas o que a gente observa? Se a paciente tem lá no adipômetro uma prega maior de 2.0 em cima, de 2.0 embaixo, e for extremamente proporcional, a gente faz as 4 ponteiras. Agora, se aqui, região infraumbilical, ela tem 5.0, região supraumbilical, ela tem 2.0, eu posso começar fazendo só aqui e poupar essa paciente desse custo supraumbilical. Por quê? Se eu fiz apoptose, se eu induzir a morte dessa região toda, eu, consequentemente, eu vou usar uma frase que eu aprendi com a expert Andrea, que tá aqui em cima, tá bom? Ela me falou uma frase, assim, eu vou juntando. Quando eu converso com mulheres incríveis como a Andrea, que foi uma mulher inteligentíssima que eu conheci na minha vida, eu sempre procuro pegar. Se vocês forem acompanhando as minhas lives, vocês vão ver ontem que a doutora Patrícia Mafra, uma dermatologista excepcional, eu falei que eu aprendi uma palavrinha com ela e eu replico para minha vida. Eu aprendi uma palavrinha com essa pessoa aqui em cima que eu também replico para minha vida. Se eu penso, na verdade, que eu tenho uma paredinha cheia de tijolinhos, tá? E aí eu penso, olha, eu tirei 30%, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cimentar essa parede, porque senão os tijolinhos vão ficar soltos. E aí, ó, essa pessoinha aqui em cima me deu esse nome, e assim, foi maravilhoso. Ideia, você não imagina o quanto isso foi maravilhoso. Ai, sentei em cima do jaleco. Porque eu consigo falar para os meus pacientes, eles entendem. E aí, quando a gente vai falar de uma estruturação maior, de outra tecnologia, eu uso o grampear. Isso fica tão didático até para mim conseguir ensinar. Então, se eu quebrei mais gordurinha do que o normal, porque com certeza, se você fez a técnica de diamante, você usou 4 ponteiras médias muito bem colocadas, você vai ter uma excelência que você não teve nunca nenhum outro resultado. E não passa nem perto, se você fizer a técnica certinha, do que uma ponteira grande. Então, consequentemente, você vai ter que ter algo muito forte para poder segurar essa pele, porque senão você troca um problema. Você tira a gordura localizada e acarreta uma flacidez no paciente. Pri do céu! Olha, eu uso criofrequência, eu falo com vocês com toda a sinceridade do meu coração, até porque a dona Body Health não me paga pra isso. E assim, nessa vida, e a gente está tendo esse momento de Covid, que é realmente um momento para nos ajudar, para a gente se conectar, e é um momento que eu tenho para ser sincero com vocês. Se Deus foi tão bom comigo, a única coisa que eu faço é tentar replicar isso para todas as profissionais que estão me assistindo. Eu uso a criofrequência como a radiofrequência que mais compacta, que mais cimenta as minhas criolipólises. Por isso que a gente tem tanto sucesso e eu abro isso para vocês com o meu coração aberto, porque eu espero que vocês ajudem um tanto de pessoas com que eu consigo ajudar aqui na minha frequência não é tudo igual, né, Pri? Não é tudo então, igual, se eu gente. voltar naquele exemplo da parede que eu dou, eu falo que você pega, às vezes, ótimas radiofrequências, ou você pega laser, né, que também é muito bom para estimular colágeno, mas você está trabalhando só o superficial. Você não está trabalhando a estrutura de base. Estrutural.
Exatamente. Colagem estrutural, para você poder cimentar, eu conheço poucas tecnologias que conseguem trabalhar isso, né? Você pode até me falar aqui que fora a criofrequência, quais as tecnologias? Eu acredito que a TK, que também o pessoal faz muita confusão, acaba trabalhando isso também por causa da profundidade. Então, se você está aqui em cima, como é que na você vai verdade, cimentar os tijolos da parede? Eu não consigo ter são para objetivos diferentes. Por exemplo, a tecar terapia eu utilizo muito no trabalho de fibrose, porque a ponteira dela, ela tem uma capacidade de ter uma ponteira que acaba atingindo a aponeurose, eu consigo soltar essas fibroses além da produção de colágeno, mas eu não consigo ter a sinergia de todas as ponteiras juntas. A diferença da criofrequência, eu amo tecar terapia para outro objetivo. Assim, para na verdade, fazer o cimento das minhas criolipólises, eu uso E a sim. gente está falando de uma tecnologia que ela Tá tudo junto. Então, não quer dizer que o fato de ser monopolar vai trabalhar colágeno estrutural, né, Pri? Não. A gente precisa de entender de efeito Joule, de acúmulo de energia. Olha aqui, ó, que bonitinho. Então, a gente está falando de uma tecnologia que não isoladamente eu ajo só lá embaixo ou só aqui em cima. Eu estou falando de uma tecnologia que está trabalhando a compactação de todo esse tecido. E, consequentemente, se eu promovo um processo inflamatório maior, eu vou startar mais TNF-alfa. Então, vou ter um processo inflamatório maior. Eu vou aumentar, sim, também o processo de apoptose, de destruição celular daquele local. Então, por exemplo, se eu pego, eu quero que essa paciente não gaste um bust muito alto, ela não pode. Eu posso sim indicar no abdômen inferior, que eu tenho uma gordurinha maior, colocar a crio, e aqui em cima, se ela tiver 2,5 de adipômetro, aqui embaixo 5,0, e depois eu vou pensar que eu vou estruturar a paredinha, eu tenho que estruturar, passar até aqui em cima, depois a Deia fala de um curso que é bem bacana, que a gente pode falar dele. Eu estou pensando que a criofrequência também faz apoptose. Se aqui tem 2,0, eu nem preciso indicar crio. Eu coloco somente aqui embaixo para ficar mais econômico para o paciente. Aqui eu complemento, então, com a criofrequência. Ela faz esse trabalho de apoptose numa quantidade mais delgada, uma quantidade menor de tecido adiposo. Então, isso fica muito bacana. Agora, assim, antes que eu me esqueça e o pessoal me triture depois, né? Se você puder falar, é a questão do tempo, né? Eu sei que uma live nunca vai substituir o curso. Então, pessoal, se vocês realmente querem ser peritos, tem que fazer o curso. Então, não dá para poder olhar no Google como que aplica a criofrequência. Também tem que saber os protocolos oficiais, tem que ser perito em criofrequência. Por isso, o curso avançado de criofrequência, que a gente pode falar no final. E aí, o pessoal que estiver aqui na live também, eu vou dar um presente, que é um workshop que eu dei, falando dos protocolos oficiais. Então, se isso hoje porque o jeito de você usar a criofrequência muda. Odeia, posso te dar uma sugestão? Eu acho que é importante, acho que agora a gente abrir os comentários, porque faltam 15 minutinhos, senão a gente, às vezes, tem uma coisa que a pessoa está se mordendo por dentro, ela não consegue falar. Porque eu, às vezes, quando eu assisto e aí, o tempo da uma live, eu fico me mordendo, você indica falar. mais de uma sessão de criolipólise, tá? E aí, e quando as sessões de criofrequência, o tempo, então, praticamente da criofrequência, eu imagino eu posso ajudar o pessoal depois. Mas, por exemplo, fiz a técnica de diamante. Quanto tempo que eu gasto por ponteira e quanto tempo depois você começa utilizando a criofrequência? Ótimo, ótima pergunta. A periodicidade do tratamento e o time. Gente, é assim, ó. Uma técnica de diamante bem feita, se eu der a dosagem certinha, eu preciso de uma sessão, tá? E eu realmente, se eu vou quebrar tanta gordurinha, desculpa a minha maneira didática de falar aos profissionais, doutores que estão aqui na live, mas eu tenho que falar assim, ó, quebrar a gordurinha, não, o público leigo aí não entende. Isso não é uma live, não é um curso científico. Então, assim, se a gente pensa aí a quebra dessa gordurinha, que na verdade é esse processo de apoptose da célula de gordura, se eu for causar isso de uma forma mais abrupta, de uma forma maior, eu tenho que pensar num cimento maior. Então, primeiro que eu coloco sempre uma sessão de criolipólise, tá? E aí eu penso em que depois? E eu penso sempre... Obrigada, amor. Eu penso sempre em estruturar muito bem essa pele antes de pensar em indicar
é outra terapia. Eu digo que o corpo humano não é uma ciência exata, mas eu posso dar uma base. Quando eu pego um paciente com adipômetro de 5,0, eu falo para o paciente, provavelmente daqui 3 meses a gente pode iniciar um novo tratamento se você quiser ficar mais sarado. Mas nesse tratamento, sim, você vai ter um ótimo resultado. Mas a gente não pensa em te vender uma segunda sessão de criolipólise, porque eu vou ver como que você vai agir. Eu vou ver como que você vai se comportar nesses 2 meses, já que eu não tenho resultado imediato. Infelizmente, gente, a gente não faz criolipólise e tem resultado amanhã. O mercado te vende uma ilusão, isso é uma ilusão. Estuda, é ciência, tá? Então, a gente pensa que eu starto um processo inflamatório, eu tenho o pico desse processo inflamatório com 15 dias, tá? Então, desses 15 dias, eu posso manter o paciente sem pensar em fazer nenhuma tecnologia. Mas eu posso pensar em colocar criofrequência a partir de 10 dias, a partir do 15º dia, sim. Em alguns casos até a partir de 1 semana que não tem problema. E aí eu posso manter ou semanalmente, porque a gente já tem comprovado um artigo da Frois lindo, que fala que a criofrequência semanal, ela na verdade não tira o efeito das feitas anteriormente, mas ou senão você pode manter teu protocolo quinzenalmente, dependendo da tua conduta. Então, se o paciente ele tem mais flacidez, eu posso colocar semanalmente. Obrigada, querida. Eu posso colocar semanalmente mais sessões. Então, vamos lá. Se eu tenho uma parede que eu tenho que firmar muito mais, eu penso em pelo menos 6 sessões de criofrequência. Se eu fiz 4 ponteiras, fiz a técnica de diamante. E se eu quero apenas prevenir de ter uma flacidez, eu coloco 4 sessões de criofrequência de 15 em 15 dias. Por quê? Porque no final disso eu tenho 2 meses, que é o final do tempo da minha sessão de criolipólise. Resultado incrível. Agora, se eu tenho uma paciente com uma maior... E o tempo de cada ponteira da criolipólise? Pelo menos 50 minutos, tá? Pri, você deixa mais que isso? Não precisa, tá? 50 minutos, eu Sim, tiro... outra coisa, é muito comum no mercado ter criolipólise com 2 ponteiras, né? Inclusive, tem uma que eu já trabalhei e gosto muito. E aí, eu quero comentar uma coisa com você que eu já faço. Se estiver errado, você pode me corrigir publicamente, não tem problema. Uma vez que você tem 2 ponteiras, para que vai deixar a outra ponteira abandonada? Você concorda comigo? Se você colocar uma no abdômen, pode deixar a outra, por exemplo, no braço? Então, Você até acha que pode. isso é possível? O problema é o posicionamento. É melhor você fazer uma coisa bem feita do que 2 mal feitas, tá? Então, o braço, se não estiver bem posicionado, não aí adianta você nada, não faz você só vai isso. machucar o paciente. O que acontece? O braço é uma gordurinha que ela acumula muito mais na região tricipital. Então, realmente, se você tiver ou passar aqui por perto da região do bíceps, você vai ter uma lesão. Ou não tem lesão nervosa, tá, gente? Isso já é comprovado cientificamente. Às vezes a gente faz no braço, o dedinho para um pouquinho de funcionar, mas essa é uma paresia momentânea, tá? Ninguém fica com o dedinho sem funcionar, não leva uma paralisia, isso é um mito, uma mentira, tá bom? Então a gente pensa que a gente sempre coloca na região tricipital. Qual que é o melhor posicionamento do paciente na maca, já que o braço é uma região que causa paresia, é uma região que causa dor e desconforto, a gente coloca o paciente sempre em torno de ventral. A gente sempre coloca o paciente... E não dá para fazer as sim. 2 coisas ao mesmo tempo. tempo. E aí não tem como você fazer o braço e fazer o abdômen. Você sabe o Ai, tanto que Pri, mas eu tenho o braço e o interno... braço, né? Eu tenho um braço e um interno de coxa. Aí sim a gente pode pensar. Eu coloco... Oh, perdão. Eu sou meio disléxica. Meio não, pouco, muito. Eu posso colocar, assim, uma ponteira no abdômen, como eu faço muitas vezes, mas a paciente tem que ter indicação. E ela pode colocar outra no interno de coxa também. O grande problema é colocar as ponteiras no abdômen, a não ser que a paciente tenha um abdômen enorme, né, amiga? Que você suga uma ponteira infra aqui desse ladinho, uma ponteira superior do outro. Tá bem longe de uma juntar com a outra. Às vezes acontece. Geralmente, essa paciente é uma paciente obesa, ela não tem indicação para fazer criolipólise, eu mando lá pro meu marido. Então, por isso que realmente abdômen a gente nunca fala na sobreposição das ponteiras. A minha Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A minha assistente aqui, vem cá, assistente. Vem cá! É a coisa mais linda do mundo, essas meninas. Gente, aqui, eu tô vivendo um sonho, sabe, Pri? Ficar aqui trabalhando em casa, para mim, você me acompanha o tanto que eu gosto disso. Mas ela tá me avisando aqui que já tá no final da live. Então, o que eu vou fazer pro pessoal? Realmente, gente,
a intenção aqui era realmente falar mais coisa. A Pri sabe, né? Eu mandei uma série de Deia, dúvidas. deixa eu só responder essa pergunta da paciente. A Pode. criolipólise de contraste, o calor final, ele ajuda na reperfusão, mas nada, meu amor, nada nessa vida substitui a massagem manual. Então, mesmo assim, você faz a massagem manual, mesmo na criolipólise de contraste, tá bom? Então, obrigada, amor. Desculpa te Eu cortar. quero te agradecer de coração. Todo mundo aqui que quiser o workshop, em que tem os protocolos oficiais com guia rápido, é só mandar um direct, tá? Ou então ir lá no comentário, que é melhor ainda, falar: eu quero o link do workshop e o meu guia rápido de criofrequência, tá ok? E aí, quem quiser também o link para o curso avançado de criofrequência, eu mando, porque a gente tem uma turma que está fechando agora, nessa sexta-feira. E você sabe o quanto eu me dedico para essas pessoas que realmente gostam de alta tecnologia e buscam conhecimento e não milagre. Não é verdade, Pri? Um beijo no coração. Quero agradecer aí a presença de todo mundo. Dá tempo de eu responder uma perguntinha de uma outra aluna também. Meu Pode amor, falar. você pode comprovar cientificamente, não sou eu, colocar quantas ponteiras de criolipólise você quiser na pessoa, porque não coloca muito simultaneamente por causa da síndrome compartimental, mas não tem problema se no mesmo dia você quiser fazer o corpo inteiro da paciente, porque isso não causa uma inflamação sistêmica, tá bom? Então faça com tranquilidade. Gente, a Deia, só para falar, ela faz parte da Sublime Med, que promove aí os cursos que são tão importantes, tá bom? Eu tô pensando em fazer curso online também, doutora, mas a Sublime promove os cursos de criofrequência e tem, na verdade, alguns protocolos, né? Na verdade, que são licenciamentos da Sublime Med, Drenacrio, né, Deia? Que são muito importantes, então vão lá, procura Sublime Med, dá uma olhadinha na parte de preparação para a utilização da criofrequência. Todo mundo me pergunta sobre curso de criofrequência e eu indico a Sublime, amiga. Oh, lógico, porque assim, aprender direto na fonte, né, Pri? Para que você vai aprender com uma outra pessoa? Se eu aprendo com vocês, eu tenho que indicar os melhores, né? Não posso Gente, esse curso avançado está de 10 vezes de R$ 39,90, Pri. Então, quem quiser fazer esse curso avançado, eu explico muita coisa que nem vai dar tempo aqui de eu falar para vocês aqui na live, tá bom? Um grande abraço. Quem quiser o link do workshop é gratuito também, porque eu quero contribuir realmente com vocês, tá ok? Um grande abraço. Beijo, beijo, doutora. Tchau, tchau. Beijo, Deia. Obrigado, viu, quem tá gostando do meu curso. Beijão, viu? Obrigado, Mônica. Obrigado todo mundo. Tchau.